lado lá, entendeu? Aí você falou mais que é difícil você falar assim por causa que aquele dinheiro, por exemplo, que o vereador chega naquela pessoa naquela época, pode ser o mínimo da refeição dela comer no dia tal e tal. Aí foi e retrucou você como não. A pessoa pode ser paupérrima, o que for, mas isso aí é do caráter, né? É, a pessoa que tem caráter, independentemente, ela não vende. O que você tem a achar disso? Que ele retrucou você na hora? Eu acho que tem um limite, cara. Tem uma hora que o instinto de sobrevivência sempre vai falar mais. Porque, certo, tem gente que às vezes prefere passar fome do que é, quebrar a sua índole, né? É, cometer algum ato imoral. Mas, do meu ponto de vista, a pessoa, nesse momento que é questão de sobrevivência, ela tem que pensar nela. E não em como a sociedade vai enxergar ela, né? Porque o que a gente quer garantir é que todo mundo tem acesso à alimentação. É um direito. Ele tá colocando um dever moral dele acima do direito que ele tem. Ele tem um direito, tem uma comida na mesa. Ele tem direito, tem um terreninho ali para poder plantar as coisas. Tem direito de ter uma casinha para poder morar. Só que a política interfere nisso. Quando ela interfere negativamente, as pessoas não têm acesso a esse direito. E quando você está tendo seus direitos violados, você perde a obrigação de cumprir seu dever de ficar lá, inerte, sem reagir. Então, na hora que seus direitos estão sendo violados, você tem que levantar e lutar. Ô Leandro, de onde surgiu esse interesse seu de você procurar mais, analisar e esse interesse seu na política em si? Eu falo na política nessa questão do bem comum da sociedade, nessa questão de você saber escolher bem, de acordo com suas ideias e o viés que você vai, na questão ideológica dos partidos, de qual candidato você votar. Como é que foi para você isso aí? Então, eu comecei a acompanhar a política, pelo menos assim, lá para 2014. 2014 foi Dilma versus Aécio, se não me engano, né? Sim. Aí você foi de Dilma. Aí, não, naquela época era. Nem Nem votava? votava. Ah, tá. Mas tava lá no Facebook, vendo os memes e tal. Beleza. Naquela época lá eu simpatizava mais com a Marina, né? E com o Eduardo Campos e Marina. Mas eu não votava, né? Só tava lá acompanhando os memes à distância assim e tal, e vendo a movimentação. Aí eu vi como é que o trem foi violento e tal. Mas o jovem tava nem aí pra isso, né? Aham. Aí depois veio aqueles manifestação contra a Copa e tal. Naquela época, eu lembro que eu seguia muita página de meme, e aí eu fui descobrir esses dias que o MBL, eles supostamente comprava esses grupos, Supostamente, né? comprava esses grupos e mudava de nome. Aí tanto é que quando eu fui fazer a limpeza no meu Facebook lá atrás, eu vi que eu tava seguindo página do MBL, uns trem meio doido lá. Eu não lembro de ter seguido esses trem, não. Aí eu acho que eram as páginas que eu curtia de meme que eles compraram e trocar de nome. Mas aí, quando isso aconteceu lá, aí começou a vir muita postagem, né? Principalmente do MBL, dessa crise aí. Falar, não vai ter Copa, não sei o quê, não sei o quê. Aí, no impeachment da Dilma mesmo, aí, com essa estratégia, eu já tava praticamente todo cooptado pra ser um anarcocapitalista, né? Essa galerinha aí que, fode Estado, privatiza tudo. E, enfim, não vou adentrar muito no que essa galera defende, não, que nem vale a pena. Mas aí eu tava lá, falando, pô, do impeachment da Dilma e Eu tava a tal. favor? Que doido, hein? É, porque esses caras controlam, a rede social controla a gente. Aham. Mas aí eu tava lá acompanhando, era fora Dilma, mas também era fora Temer, né? Que aí usava essa pra dar o migué. Não, tem que ter novas eleições, que a Dilma prometeu, não cumpriu e tal. Mas aí, depois dessa bagunça inteira, aí a Dilma saiu, veio o Temer, e aí depois eu fui ver lá o que o Temer tava fazendo, só fazia merda Aham. também. Distribuindo dinheiro aí pra galera votar nele. Os escândalos de corrupção, caindo em cima de todo mundo, mas aí condena todo mundo que é de um lado,
e que é do outro não condena. Porque o certo seria condenar todo mundo praticou. que praticou ato ilícito ali. Mas na hora que eu vi a passada de pano pros políticos do PSDB e tal, eu falei, aí eu fiquei desacreditado mesmo na política. E aí isso já era o quê? 2016, né? Impeachment da Dilma. Quando chega beirando lá 2018, começa o período de pré-campanha. Sim. Aí eu começo a falar, tô desacreditado na política, mas também não vou atrapalhar o povão. Vou votar direito, vou pesquisar esse negócio. E aí tô lá pesquisando os candidatos. Aí tá lá. Haddad, na verdade, Lula do PT, naquela época ele tava falando que era candidato. Mesmo ele já estando. Não sei se ele já tava preso, acho que tava. Tava na expectativa, né? Aí eu falar, ó, eu não vou votar no Lula porque. Né, porque eu já tinha um viés crítico em questão da economia e questão que eu achava que ele tinha feito pouco. E aí, mas sem me aprofundar muito. Eu tava meio que cooptado também pela onda antipetista também, né? Não, a culpa é do PT. Naquela época lá ainda tava esse pensamento meio irracional. Mas que depois eu fui vir embasar mais com as críticas corretas, né? Pontuar o que tá certo, o que tá errado, o que o Lula poderia ter feito e não fez e tal. Aí, mas eu já tinha decidido lá, não ia neles. Bolsonaro, na hora que eu cheguei lá, abri um ar, falei, nem eu voto nesse cara. E aí, tava lá no grupo AUX, pessoal debatendo, eles falaram da Moeda e do Ciro. Aham. Aí eu não conheci os dois, não. Aí eu fui lá, beleza, vou pesquisar esses dois. Só tinha falado que os Em dois eram. 2018 também tinha. Aí tinha pastor Tinha o Daciolo. das Cabo da Ciolo, tinha outro também, Meirelles. Tinha o Show Meirelles. Aí eu fui lá e pesquisei esses dois. Na verdade, eu já tinha visto a outra lista lá. A Marina, eu acho que eu não sabia que era candidata na época que eu pesquisei. Mas meio que foi um pouco tarde, depois que eu já tinha pesquisado sobre o Ciro e visto o projeto dele. Mas foi assim que eu fui pelo Amoedo. Eu tinha olhado lá, pra cara do Amoedo, pra cara do Ciro, eu falei, eu fui com a cara do Amoedo. Aí eu abri uma entrevista dele. Aí na hora que eu vi o discurso dele, eu pensei assim, velho, é um Aécio Neves 2.0, um pouquinho mais limpo ali. Por quê? Por causa das ideias liberais dele, sabe? Eu vi muita semelhança das promessas dele com as promessas do Aécio em 2014. E eu não concordava com as promessas da. Tava mais pro lado da Marina. E mesmo a Marina apoiando ele no segundo turno, eu ainda assim não me posicionava a favor da Aécio. Mas também não me posicionava a favor da Aécio. Graças a Deus que eu não precisava votar. Aí, beleza, eu vi as ideias lá e falando, privatiza. Ok, tem que liberalizar, menos Estado. Na hora que ele falou menos Estado, ó, fecha entrevista. Esse cara não conhece a realidade do Brasil. Fui na entrevista do Ciro. Cara fechado. Tá. Desse deve estar 200 anos. Deve estar todo corrompido no sistema. Aí eu abro a entrevista. Beleza. Tô lá assistindo. E aí começa um fenômeno interessante. Na hora que começa a falar, eu não sinto que é ele falando. Eu sinto que sou eu. O meu pensamento tava saindo pela boca dele. Porque tava falando as ideias direitinho do jeito que eu defendia. Eu falei, não é possível. Beleza, terminei a palestra. Acho que umas 2 horas. A palestra do Ciro sempre é longa. Assim que é bom, que o homem tem conteúdo. Aí. Tá, mas não pode ser essas mil maravilhas, né? Vou lá, digito Ciro Gomes, corrupção. Porque tem que votar em candidato honesto, né? E na hora que aparece lá, não tem nada de corrupção pra cima dele, eu falei, é esse o candidato, hein? Aí eu fui, falei, mas eu não vou nessa de primeira. Vou pesquisar mais. Aí eu enfileirei, botei lá no tubo uma fila de um monte de palestra. Falei, eu quero ver se esse cabo é coerente. Uma entrevista dele do Roda Viva lá, 1992, 1993, 1994. E eu fiz toda a trajetória de entrevista dele, assisti tudo, tudo. Aprofundou bem nele nas ideias. É. Aí você viu que foi, E ele é aí, coerente. quando eu fui vendo, né, o que ele tava falando e qual que era o contexto da época, por exemplo, 1992, 1994, né, era aquela discussão do plano real. E aí o cara, velho, falava do trem assim,
tranquilidade, né? O povo fica falando que ele é mal encarado, que ele, né, autoritário, xinga. Moço, as entrevistas dele de época lá, quando ele era novinho, velho, nossa, o cara era um gentleman, né? O cara era super gentil, pá. Já tinha um certo humor na fala deles, também chama atenção, que capta pro debate, né? Quando você faz umas brincadeirinhas aqui e ali. E aí eu fui acompanhando essa trajetória e fui concordando cada vez mais, cada vez mais. E coerência do cara também, todo momento da história. Por exemplo, ele que me fez ver que eu tava errado ao ser a favor do impeachment da Dilma na época. Ele que me mostrou que foi um golpe, teve toda uma articulação por trás. Ele tava avisando desde o início que o Temer ia dar golpe, o Lula não ouviu, a Dilma não ouviu. E aí eu vi que ele tava do lado da história em praticamente todos os momentos. Falei, velho, não tem como que o povo pega esse cara. Aí depois eu fui ver as fake news que tava fazendo com ele. Aí eu entendi, velho. Porque ele tava tomando fake news de todo lado. Tava tomando fake news do lado do PT, tava tomando fake news do lado do PSDB, tava tomando fake news do Bolsonaro. Em 2002, ele liderava pesquisa eleitoral com mais de 30% dos votos. Em primeiro lugar. Quem, Ciro? O Ciro, em 2002. 2002 ele liderava? Liderava. Ai, cara. Mas aí ele tomou uma enxurrada de fake news. E naquela época... Já tinha fake news naquela época, mas pela TV. Moço, fake news existe desde que existe guerra. Sim, sim. Mas o veículo, assim, que eu falo, assim... Na televisão. Televisão e rádio. E isso que era o complicado, porque... quais eram os candidatos que ele estava enfrentando? Ele estava enfrentando o Lula, São Paulo. O Lula nasceu no Nordeste, mas ele criou em São Paulo. Ele estava enfrentando José Serra, São Paulo também, e Antônio Garotinho, Rio de Janeiro. Cara, eu lembro de José Serra contra Dilma, 2010, pô. Segundo turno. Aí em 2014 foi a S contra Dilma. Eu lembro, 13h45, a música do 13. É o 13, é o 13, é o 13, é o 13, 45. Aí isso aqui era no municipal, mas... Tá doido. Vamos continuar. Aí, tinha esses 3 caras lá, e o debate presidencial era só eles 4. Os menorzinhos não participavam, não. E aí, quando o Ciro tava despontando nessas pesquisas aí, eu até assisti os debates da época, moço. Eu tava tão vidrado no Ciro. Ele já foi candidato a presidente antes, então eu vou ver os debates dele. E aí eu via que quando ele começou a despontar nas pesquisas, os caras começaram a focar em ele, sabe? E aí tem esse negócio do fato do Lula, do Serra e do Garotinho ser do eixo Rio-São Paulo. Que é o eixo que controla a mídia nacional. Sim, mano. E aí o Ciro, lá no Ceará, não tem televisão não, filho. O pessoal costuma chamar ele de coronel, mas quem é o verdadeiro coronel lá do Ceará é o cara que o Lula apoia. Chamei o Nilson Oliveira. O cara que é dono lá das TV. E aí o Ciro foi justamente lá pra combater esses caras. E aí o Ciro tomou fake news de todo quanto é lado na mídia. Tudo que o Ciro falava, principalmente o José Serra, ia lá e falava, não, o Ciro tá mentindo. Mas como o Ciro não tinha espaço na mídia pra contrapor, e aí ele foi minando a candidatura. E aí também teve outros casos. O Ciro também deu uma erradinha na campanha. Teve uma hora que ele foi fazer lá tava dando uma entrevista, aí ele foi fazer uma piada, né? Sim. Aí um repórter lá perguntou, qual que é o papel da Patrícia Pilar na sua campanha? Que era a esposa dele na época. Aí ele tava brincando lá, aí ele falou, dormir comigo de noite. Negócio assim. Pegou mal pra ele, né? Aí, mas ele deu aquele sorrisinho e falou, brincadeira. E depois continuou a entrevista normal, sério e tal. Mas aí o que os caras fez? Os caras cortou. Que pô, fácil, não vai pegar o de bom. Cortou, divulgou e aí ele despencou nas pesquisas e aí terminou em 4º lugar. E isso é um negócio que eu uso até como referência para essas próprias eleições agora. Okay. Desse negócio de já ganhou do Lula. Isso é um perigo, gente. Porque quando um candidato tá na frente nas pesquisas, todo mundo foca ele. E quando todo mundo foca ele, o cenário de agora que fala que ele tá com 40%, pode não ser o mesmo quando estiver chegando véspera de eleição. Então,
A gente tem que ter consciência e sempre pesquisar as coisas pra não cair nessas ciladas aí de pessoal tentando influenciar a gente com notícia falsa. Bacana isso que você falou, né? E aí para finalizar a trajetória, depois que eu comecei a acompanhar o Ciro, eu absorvi as ideias dele. Eu ainda não tinha muito entendimento, né? E depois comecei a pensar mais e refletir mais e às vezes até agregar, sabe? Falar, nesse pensamento do Ciro aqui ainda não tá completo, pode ser assim, assado. E aí eu fui pro Twitter, lá onde que tá a maior galera pró Ciro, né? Twitter, pô, reclama muito. Tem hora que o Twitter é meio